Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma história bíblica. Vocês que estão acompanhando as histórias bíblicas aqui no canal sabem que nós estamos falando sobre o profeta Eliseu e os seus milagres. Vamos falar hoje a respeito de um general de guerra, um comandante valoroso chamado Naamã. O profeta Eliseu, ele morava aqui em Israel. O rei gostava muito de Eliseu e sempre ouvia a palavra de Eliseu como profeta. Israel, ele tinha muitos inimigos. O mais forte dos inimigos era a Síria. Olhando de frente, ficava do lado esquerdo de Israel. A Bíblia diz que uma dessas invasões da Síria contra Israel, eles levaram cativos uma menina. Essa menina, a Bíblia não nos fala o nome, mas ela foi levada para a casa de Naamã, para ali ela ajudar a esposa de Naamã. A Bíblia não nos dá detalhes, mas nós podemos entender que a menina, ela não era maltratada dentro da casa de Naamã. Naamã, um general de guerra, de batalha, ele era o comandante de todo o exército da Síria e ele vencia muitas batalhas. O rei da Síria amava muito Naamã, mas havia um problema com Naamã. Naamã era doente. Ele tinha em seu corpo a doença chamada lepra. A lepra, na época da Bíblia, ela não tinha cura. Então, Naamã era um homem que não tinha felicidade. Apesar de toda a riqueza, apesar de todas as vitórias, a única coisa que realmente Naamã queria era ser curado daquela lepra. A lepra, ela era contagiosa. Era uma doença perigosa. A lepra formava feridas no corpo da pessoa, a ponto de cair o dedo, de cair o nariz. A lepra era uma doença, então, muito ruim. Imagina Naamã com lepra ainda ter que usar toda a armadura de soldado. Coitado de Naamã. Você sabia que existe algo que é pior do que a doença lepra? O pecado é pior do que essa doença. A lepra deixa a pessoa distante de quem ela ama. Todos têm que se afastar de quem tem lepra, porque é contagioso. E a lepra, o final dela, é a morte, porque não tem cura. E pior que a lepra, queridos, é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós crescemos com a vontade de fazer a nossa própria vontade. Às vezes mentindo, desobedecendo. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a palavra do Senhor quem diz. Mas a menina que foi levada cativa, estava ali vendo todo esse sofrimento. Ela via a angústia da mulher de Naamã. E aí, vivendo aquela tristeza dentro daquela casa, ela chegou para sua senhora e disse: ah, se Naamã conhecesse o profeta que existe em Israel, certamente ele seria curado dessa lepra. Ah, meu Deus, surgiu uma esperança. Essa menina acabou de dar uma esperança para este casal. Que ensino que essa menina nos traz! Vejam bem, ela foi levada cativa para uma terra estranha, uma língua estranha, onde ela teve que trabalhar longe. Não sabemos se os pais estavam vivos, se os pais estavam mortos, só sabemos que ela estava ali e ela poderia até no momento de tristeza, de angústia, ela dizer: ai, eu quero que esse homem morra. Mas não, queridos, ela não queria que Naamã morresse. Ela desejou cura para este homem. Ela teve bondade, ela ofereceu para este homem a solução do seu problema. Que amor é este dessa menina com este casal? Vejam bem que nada foge do propósito de Deus. Deus amava Naamã e Deus tinha um propósito com ele. Por isso, permitiu essa menina estar nessa casa para que o nome dele fosse lembrado na vida de Naamã. Assim como Deus amava Naamã e esta menina, Deus também te ama. Aquele pecado em que você se sente escravizado, separado de Deus, mas Deus
sempre quis que o homem estivesse pertinho dele. Deus nunca quis ficar separado do homem. Deus nos enviou um presente por nos amar. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como essa menina, ela trouxe uma solução para este problema, apresentando uma verdade, aquilo que ela já tinha presenciado ou que os seus ouvidos já tinham ouvido sobre os milagres do profeta Eliseu. Deus, através do profeta Eliseu, fazia tantos milagres, ela quis então mostrar isso para o seu senhor e para a sua senhora. Assim como muitos também que estão à nossa volta, estão assim pecando. Estão muitas vezes escravizados pelo pecado. E nós que sabemos a verdade, nós que sabemos o que é bom, que é esse Deus Todo-Poderoso, que é mostrar o céu para as pessoas, a gente fica quieto, a gente não fala nada. E às vezes a pessoa está ali, ó, sendo escravizada pelo pecado e ela nem sabe que ela pode se libertar do pecado se você falar de Deus, se você falar de Jesus para essa pessoa. Então eu deixo aqui, queridos, um desafio para você, que você possa ter coragem de falar de Deus para a pessoa que às vezes você sabe que está mentindo, às vezes está pegando aquilo que não é dela, às vezes está desobedecendo a mamãe, o papai, o professor. Se você sabe disso e você não fala, você não está querendo ajudar essa pessoa. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo. Então, por isso, fale do amor de Deus. Fale que Deus a ama. Mesmo ela pecando, Deus a ama. Mesmo eu pecando, Deus me ama. Deus só quer que eu me afaste do pecado, mas Ele nunca nos deixa de amar. Então, desafio você a falar para o seu amiguinho, para a sua vizinha, que Deus a ama com amor eterno. E Deus pode libertar ela dessa prisão chamada pecado. Ah, quando Naamã ouviu isso, a esperança brotou no seu coração e ele correu para o rei e disse tudo que a menina havia falado para o rei. E o rei muito se alegrou e ele disse: vamos agora fazer uma carta para o rei de Israel para que ele venha te curar, Naamã. E leve também, Naamã, muitos presentes para o rei. Leve pratas, ouro, especiarias, perfume, tudo do melhor. Nós vamos dar para este rei em agradecimento pela sua cura, Naamã, e vou ficar aqui ansioso pela sua volta. Ah, que lindo! Naamã foi tão feliz. Naamã saiu dali diante do rei, todo feliz, e foi com uma comitiva. A Bíblia diz que ele foi com carros, cavalos, com seus soldados, e ele foi cavalgando até Israel, muito feliz, com a esperança de voltar curado de Israel. Então chegou o grande momento em que Naamã chega em Israel. O rei de Israel, meio temeroso, recebe Naamã em seu palácio. Então Naamã apresenta ao rei de Israel a carta que o rei da Síria escreveu. E quando o rei de Israel lê a carta, ele fica desesperado, porque na carta estava escrito: eu envio o meu servo Naamã para que o Senhor cure o meu servo Naamã. A hora que o rei leu isso, o rei achou que o rei da Síria estava querendo uma guerra contra Israel, porque ele disse: sou eu algum Deus para te curar? Como o seu rei se atreve? E nisso o rei fica tão desesperado que ele rasga todas as suas vestes. Rasgar as vestes antigamente significava um momento de muita tristeza ou de muita preocupação. Quando Eliseu fica sabendo do ocorrido lá no palácio do rei, o Eliseu pede então para que o rei envie Naamã até a sua casa. Eliseu diz: e Naamã saberá que há profeta em Israel. Ai, que lindo, que autoridade que Eliseu tinha.
Lógico, ele sabia quem é que ele servia, e ele servia a este Deus Todo-Poderoso, o Deus dos milagres. Então, o rei pede para que Naamã vá até a casa de Eliseu. Naamã, então, e toda a sua comitiva, chega ali aonde Eliseu morava, mas, para a decepção de Naamã, Eliseu não sai para receber o comandante do exército da Síria. Eliseu pede para que Geazi atenda Naamã. Isso foi como uma desfeita para Naamã. O profeta Eliseu não receber Naamã, mandar um servo, mandar um empregado, mandar um moço falar com o comandante. Naamã já ficou um pouco bravo com essa atitude de Eliseu. Mas sabe, queridos, nem tudo que acontece com a gente gosta também, não é verdade? Muitas vezes nos sentimos até humilhados com algumas coisas que nos acontecem. Mas tudo tem um propósito. E Deus sabia como trabalhar na vida de Naamã. Geazi, então, chega para Naamã e fala: o profeta Eliseu disse que para o senhor ser curado da sua lepra, terá que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica indignado. Ele disse, além dele não me receber, ainda pede para eu mergulhar naquele rio sujo? Não são os rios de Damasco muito mais limpos do que o Rio Jordão? Eu achei que o profeta Eliseu viria em nome do seu Deus, colocaria a mão sobre mim, repreenderia essa lepra e eu sairia daqui curado. Agora eu vou ter que mergulhar nesse rio? Não havia outra solução para Naamã. Ou Naamã obedecia a palavra do homem de Deus e mergulhava, ou ele voltava com toda a sua comitiva de volta para a Síria. Sabe, queridos, o homem que está preso no pecado, também não há outra solução para ele, a não ser receber o presente que Deus enviou para todos nós. Esse presente, queridos, se chama Jesus Cristo, o único e perfeito Filho de Deus. Deus, olhando que o homem estava com seu coração com muita maldade, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então Deus enviou seu filho. Jesus, ele veio com uma missão aqui na terra. Ele cresceu, foi criança como eu e você, mas a missão dele era morrer por mim e por você. Sim, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Jesus foi a aliança entre Deus e o homem novamente. Jesus uniu o homem a Deus novamente. Mas como assim? Eu vou explicar para vocês. Quando Jesus morreu e derramou o sangue dele, como Jesus não tinha pecado, o sangue dele foi um sangue puro que derramou na cruz do Calvário. Então, a Bíblia diz que Jesus foi o verdadeiro cordeiro para nos resgatar do pecado. Então, quando você ora pedindo perdão para Deus, é como se você estivesse entregando os seus pecados lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu. Porque o sangue de Jesus, diz a Bíblia, lá em 1 João, que o sangue de Jesus, ele limpa o nosso coração. Aquele pecado que até então nos aprisionava, Deus, ele liberta o homem do pecado. Ele deixa o homem livre das amarras do pecado. Então, qual é o segredo? O segredo é você crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Crer que no 3º dia ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E quando você ora arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, o Senhor vem e ele te livra de todo pecado. O homem volta a ficar, juntinho de Deus novamente. Então, há uma solução para Naamã ser curado. Qual é a solução? A obediência. Qual é a solução para que eu seja livre do pecado? A obediência. Sabe mais uma lição que eu aprendo aqui com Naamã? Enquanto ele ia reclamando, xingando e querendo voltar para casa sem a bênção dele,
Naamã tinha amigos, sim, porque ele trouxe soldados, os soldados de confiança dele. E os soldados de confiança eram seus amigos. E eu percebo quão é importante nós termos amigos, mas bons amigos. Então eu peço que você que tem seus amigos, que você ore ao Senhor para que o Senhor deixe os melhores com você, para quando você estiver com algum problema, alguma dificuldade, que os seus amigos venham ter sabedoria para te aconselhar. Os amigos chegaram para ele e falaram: meu Senhor, se o homem de Deus tivesse falado qualquer outra coisa, o Senhor não faria? Quanto mais ir lá e dar 7 mergulhos, qual o problema? O Senhor dá 7 mergulhos e o Senhor vai sair curado. E a Bíblia diz que eles insistiram com Naamã para Naamã não desistir, até o ponto que eles conseguiram convencer Naamã a ir até o Rio Jordão. E chegou aquele momento, o momento em que Naamã olhou para o Rio Jordão e viu aquele rio barrento, sujo. Ele teve que se despir de toda a sua armadura e ficar quase nu diante dos seus amigos. E a ordem não era só um mergulho, a ordem era 7 mergulhos. Naamã, até para você receber uma vitória, muitas vezes você precisa fazer alguma renúncia, muitas vezes tem que sofrer algumas humilhações. E não foi fácil para Naamã tomar essa atitude, porque se ele não obedecesse, o que iria acontecer era ele voltar com a lepra para sua casa e esperar a morte. Mas como os amigos ajudaram Naamã a se decidir, então Naamã olhou para o Rio Jordão e enfrentou esse desafio. Quantos mergulhos eram mesmo? 7. Naamã ali dentro do Rio Jordão, contando 7 mergulhos. Vamos então para o primeiro. Um mergulho. Talvez ele saiu e olhou e disse: ainda estou com a lepra. Segundo mergulho, ele saiu: mas eu ainda estou com a lepra. E talvez os amigos dissem: mas são 7, não são 2. Tenta mais uma vez. E aí ele foi. Terceiro mergulho. Deus estava trabalhando com Naamã. Deus queria mostrar que não era do jeito de Naamã, era do jeito de Deus. Quarto mergulho. Deus estava quebrando o coração de Naamã, o orgulho de Naamã. E mais uma vez ele mergulhava. Sexto mergulho. A Bíblia não nos conta detalhe, mas eu quero acreditar, queridos, que os amigos contavam junto com ele. 1, 2, não é 3, são 7. Tenta mais uma vez. Vamos, o Senhor vai conseguir. Amigos que incentivaram o seu Senhor a alcançar a vitória. São esses amigos que você precisa ter do seu lado. Amigos que incentivam você a vencer. E faltava o último mergulho. Cada mergulho que saía, talvez Naamã limpava a pele, talvez do barro, do rio, e ele via que a lepra ainda estava lá. Mas não eram 6 mergulhos, eram 7. E lá se vai, Naamã, no 7º mergulho. Vai, Naamã, mais uma vez, Naamã. Mergulha aí, Naamã, mergulha. 7º mergulho, Naamã, 7º mergulho. Como você vai sair, Naamã? Como você vai sair, Naamã? Naamã saiu curado da lepra. Sabe o que a Bíblia diz? Que a pele de Naamã era como de um bebê, de tão limpa, limpa, limpa que saiu a sua pele. Vocês conseguem imaginar a alegria de Naamã e dos amigos que incentivaram? Vocês conseguem imaginar quantos abraços, quanto agradecimento? O coração de Naamã estava um coração grato. Então ele volta para falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, dessa vez, recebe Naamã, e Naamã, com muita alegria, se ajoelha diante de Eliseu, e ele começa ali a agradecer, sem palavras, para agradecer Eliseu, e ele quer oferecer os presentes para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não recebe nenhum presente.
A Bíblia também não dá explicações, mas eu acredito, queridos, que Eliseu não recebeu porque Deus não permitiu. Porque se Eliseu recebesse esses presentes, Naamã poderia sair dizendo que comprou a sua cura. Deus queria mostrar o seu poder para Naamã. Então o profeta Eliseu não recebe os presentes. A Bíblia diz que ele crê nesse Deus Todo-Poderoso e ele diz na palavra de Deus que não existia outro Deus verdadeiro a não ser o Deus de Israel. Ele começa a crer nesse Deus Todo-Poderoso e ele quer levar esse Deus para a sua terra, para a sua casa, onde ele, a mulher e aquela menina iriam louvar e adorar a Deus para sempre. Queridos, Deus não queria curar somente a lepra de Naamã, mas Deus queria curar o seu interior. Deus trabalhou no orgulho de Naamã. Deus quebrou, esmiuçou Naamã, para que Naamã tivesse um coração humilde para receber esse Deus Todo-Poderoso. Naamã, então, se despede de Eliseu. O nome de Deus foi glorificado na vida de Naamã através do profeta Eliseu. Queridos, vocês que estão aí assistindo essa história linda que me emociona, eu já chorei aqui, tive até que cortar o vídeo. Eu choro quando eu vejo as histórias dos milagres que Deus pode fazer. Então eu quero dizer para você que ainda não tem Jesus no seu coração, que você receba esse Jesus. É tão gostoso nós termos em quem nos apoiar. Muitas vezes não podemos nos apoiar no marido, nem na esposa, muitas vezes muito menos nos filhos, né, os vizinhos, a família muitas vezes não nos entende, mas eu quero aqui, queridos, deixar essa palavra para você, que existe um Deus todo-poderoso, que ele te entende, ele te compreende, ele te conhece. Já aconteceu muitas vezes eu me sentir um Naamã, das coisas acontecerem de uma forma muito ruim e eu não querer aceitar naquele momento e dizer, não é possível que isso está acontecendo comigo. Mas logo o Espírito Santo fala comigo e fala, Sara, Deus está permitindo isso porque você precisa aprender uma lição. E muitas vezes era para eu ter um coração mais humilde, outras vezes era para eu orar mais, Deus me chamava para oração, e por isso ele permitia algumas situações na minha vida. Então nós não sabemos qual é o propósito de Deus na sua vida. Mas se você crer que existe um Deus Todo-Poderoso, que Jesus morreu na cruz para te salvar, queridos, aceite o Senhor Jesus. Receba Ele aí no seu coração, porque quando você estiver com esses problemas, quando você não tiver saída, quando você não souber o que fazer, você vai lembrar dessa história e vai falar, não, eu tenho um Deus que tem propósito. Tudo tem um propósito, não. Deus está trabalhando, Deus está me enxergando. E aí você pode orar, falar com Deus e Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te ajudar. Vamos orar? Repita comigo essa oração, queridos. Meu Deus, obrigada por essa história. Meu Deus, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus e morreu numa cruz para me salvar. Deus, peço que perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais uma história tão linda como essa. Não perca a próxima história. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Se inscreva também no canal, caso você não for inscrito ainda. E se você puder me ajudar, você pode enviar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Pessoas já me falaram que não conseguem compartilhar no grupo do WhatsApp. Parece que o grupo do WhatsApp muitas vezes não recebe o vídeo. Então, mas você pode compartilhar o link. Você aperta ali no vídeo, no YouTube, compartilhar. E aí depois vai ter copiar link. Você clica em cima e é este link que você vai colar lá no seu grupo do WhatsApp. E aí todos vão receber. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Não perca a próxima história. Beijos no seu coração. Fique com Jesus.